Voltamos com o último bloco do programa Ponto de Vista. Estou aqui com o professor Ronaldo Bispo, professor de comunicação da UFAL. Professor, tem num processo aí o sistema de recomendação. Como é que está sendo tratado isso pela comunicação? Bem, esse é outro dos pontos mais interessantes das novas formas de consumo cultural contemporâneo que estão à disposição através das mídias digitais. O sistema de recomendação, basicamente, funciona através de algoritmos. Algoritmos são programas, né, computacionais que executam algumas tarefas a partir de determinadas entradas. Você entra com alguns dados e ele te dá algumas saídas, alguns resultados. Então, o sistema de recomendação parte do pressuposto de que ele quer acertar o que vai agradar ao consumidor, né? Você diz para ele mais ou menos o que você gosta e a partir daquelas primeiras entradas, ele vai passar a sugerir outras coisas que vão agradar a partir de um banco gigantesco de dados cruzados que eles têm dos outros usuários do sistema. Talvez o mais popular dos sistemas de recomendação em atividade hoje é o Netflix, né, em termos de consumo audiovisual. Então, não para de crescer o número de usuários, de assinantes. Então, você tem lá uma base razoável, ainda não é tão grande assim, de filmes e séries. É possível que você diga no início que gênero te agrada mais, ou que filmes você gosta, e a partir daí ele começa a fazer sugestões. No campo do consumo musical, é muito provável que a plataforma mais consumida é o Spotify. Então, o Spotify acabou virando sinônimo de ouvir música online. Certamente é o que tem mais assinantes, mais que a Apple Music ou que o Deezer, outras plataformas que trabalham com o mesmo tipo de entretenimento. E lá, de uma forma ainda mais robusta, a partir de algumas informações iniciais sobre que gêneros musicais, que artistas você gosta, o sistema começa a mandar para você sugestões de playlists semanais ou diárias, né? Então, toda semana, segunda-feira, você tem descobertas da semana feitas sob medida para você. De um lado, esse sistema de recomendação, eu diria que o primeiro sistema de recomendação mais eficiente que surgiu já tem algum tempo foi a Amazon que implantou. Então, a Amazon foi pioneira nesse sentido, mais comercial, sugerindo assim, se você comprou esse livro, é provável que você goste desse. Porque outros usuários fizeram a compra casada, compraram esse com esse. Então, é muito eficiente o algoritmo porque não é um ser humano, a princípio, que está observando quem está comprando o quê. Ele tem um programa que faz esse trabalho por qualquer outro ser humano e vai cruzando os dados de consumo e entrega efetivamente coisas que vão agradar o consumidor. O problema desse tipo de consumo cultural com base algorítmica é a possibilidade de criar uma bolha estética, né? Que é a ideia de você continuar consumindo o que você já gosta. Então você fica num círculo em que só te dão o que você já vai gostar. E até mesmo algumas produções são feitas sob medida. Há a sugestão de que uma das séries mais comentadas nos últimos tempos, produzidas pela Netflix, Stranger Things, teria sido feita com base nesses dados. Qual ator a gente vai chamar, qual a trilha sonora, em que década a gente vai ambientar. E o próprio House of Cards, sucesso absoluto. O ator não está lá por acaso, Kevin Spacey foi escolhido também por um levantamento algorítmico. Então, todos esses dados levam à ideia de que, bem, olha, aquilo realmente caiu como uma luva, era aquilo que eu esperava. Por outro lado, onde fica a novidade? Onde fica a surpresa? A possibilidade de você ampliar o seu gosto, de você ter encontros inesperados e aumentar o seu repertório cultural. Então, esse é um risco que também se aplica ao algoritmo do Facebook, que é muito poderoso e que, de certa forma, evita, digamos, que a gente esbarre em postagens que vão nos incomodar. É como se ela quisesse garantir que o usuário só se depare com postagens agradáveis, conforme o seu gosto e particularmente ideológico, já que vivemos um momento ainda muito estendido de polarização que a gente não sabe como vai acabar. Novamente, a gente volta para aquela parte do receptor, que tem uma tendência a procurar apenas o que gosta. Sim. E repelir o que não gosta. É o tal do zapear na TV. Essa é uma tendência geral, mas digamos assim,
ainda que a gente possa dizer que isso sempre existiu, quer dizer, a gente sempre sempre escolheu o que queria, se bem que isso era bem mais difícil quando a gente tinha poucos canais e poucas salas de cinema. Aí que era a gente obrigado mesmo. Talvez nesse momento a gente tivesse mais iniciativa e fosse buscar coisas. Bem, a TV não está me dando o que eu quero, não há salas de cinema suficientes. Se eu quero ver um filme que não está, eu tenho que fazer uma pesquisa e criar uma comunidade que troque essas informações. E aí talvez essa curiosidade nos levasse a encontrar coisas que não estavam no script. Então esse seria um modo de entender de que maneira esse algoritmo pode restringir aquilo que vai nos tocar. Então, mais uma vez, caberia a esse usuário, esse interagente, esse receptor, uma atitude de curiosidade, de sair daquilo que está sendo recomendado e arriscar mais. Então, a diversidade é uma coisa... A diversidade é importante na biologia, a diversidade é importante na cultura, a diversidade é importante na vida de modo geral. Então, talvez um valor que devesse ser estimulado na universidade ou na escola, de modo geral, é manter uma atitude de curiosidade, de abertura para o diferente, para o novo, né, que o sistema de recomendação não resolve. Então, de um lado, vamos ficar com o que o sistema está nos recomendando, aquilo nos agrada. Por outro, vamos olhar de lado, vamos conversar com alguém, vamos deixar o campo aberto para interações inesperadas. Isso pode nos tornar mais ricos, né? Experiências de multiplicidade. Para a gente encerrar o programa, a gente falou aqui do GIF, você tem acesso à internet, ao Facebook, ao TV por assinatura, você tem acesso ainda aos livros, ao jornal. O tédio morreu, professor? Esse é um bom tema, eu tenho a impressão que sim, agora depende muito do que a gente faz na nossa atividade de trabalho cotidiana, né? Uma coisa parece que ninguém questiona, nós temos a impressão que o tempo está passando mais rápido, né? O dia não rende, a semana acaba, os meses e os anos. Isso está relacionado com o volume de informação que a gente consome. Então, outra coisa que talvez as pesquisas possam provar é que o nosso tempo de concentração em uma programação também está diminuindo. Não sei quem está nos acompanhando até esse momento, por exemplo. É bem provável que não são muitos que nos viram durante a hora inteira. Então, isso serve para tudo, né? Abandonar um livro no segundo capítulo, abandonar uma série no segundo episódio. Então, as pessoas ficam saltando de coisas e não param de ter novidades para consumir. Nesse sentido, não há tédio. Me parece que o tédio realmente fica... Você consegue escapar do tédio, o tempo passa mais depressa, porque há sempre novos estímulos a consumir. O perigo é que tudo que você está consumindo fragmentadamente possa não representar nenhuma experiência ao final de um dia. E você diz assim, mas o que foi que eu vi? O que foi que eu li? O que foi que eu assisti? E não consegue ter uma narrativa e uma sensação de completude, que é uma das coisas que nos fazem sentir bem. Pois bem, muito obrigado, professor. Por nada. Nós agradecemos também a você pela audiência. Esperamos uma próxima oportunidade. Até mais.